Temos aqui para conversar com a gente a Angélica Lovato, ela que é professora do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e que continua comentando o que ela vinha apresentando aqui na semana passada, que é a atualidade dos cadernos do povo brasileiro. Bom dia, Angélica Lovato, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo Maia, bom dia, Carlos Kreves e Expressionautas. Um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso. Pois então, aí, como é que você fez uma introdução na semana passada com a gente, explicando o que era importante, o que eram os cadernos brasileiros, porque como você mesma registrou na semana passada, a historiografia tratou de enterrá-los. Então, dá você aí na sua tese de doutorado desenterrando. Inclusive, Angélica, eu devo dizer que várias pessoas me perguntaram se a sua tese foi publicada como livro e, nesse caso, como que elas podem consegui-la. Então, já peço que você faça esse esclarecimento aí, porque tem muita gente interessada em redescobrir os cadernos. Que bom, porque também os cadernos foram disponibilizados ali no link do programa, a coleção inteirinha dos 28 volumes, foi muito procurada e foi surpreendente como realmente as pessoas não conheciam a coleção e gostaram da coleção, queriam acessar a coleção. A minha tese ainda não saiu em livro, sai esse ano, eu estou terminando de revisar os originais, que é muito difícil também publicar uma tese que a historiografia nega, né, uma coleção que a historiografia nega, e também acho que nada mais apropriado do que o momento atual para a gente poder divulgar esse trabalho, porque a minha tese tentou dar um panorama mais geral, na medida em que o mais importante da coleção é que eles tentam produzir, sob a coordenação do Álvaro Vieira Pinto, uma teoria à altura do seu tempo. E é nesse sentido que, como nós sabemos, a teoria ela tem uma função política imediata. Então, acho que a grande riqueza para a gente resgatar essa atualidade dos cadernos brasileiros, do povo brasileiro, falarmos da coleção e tentarmos atualizar a coleção contemporaneamente, claro, lermos a coleção da forma como ela foi produzida, porque tem tido, né, nos comentários das pessoas a partir do que é a reforma agrária, do que é a questão sindical, como são feitas as greves no Brasil, né? É um pouco aquilo que o Carlos Kreves tinha comentado no programa passado, né? Já foi a primeira versão, uma versão revista e ampliada já na primeira versão dos cadernos. Eu gostei dessa ideia, porque já mostra como, nesse momento em que a gente está perdendo todas as ilusões com aquilo que a esquerda tentou provocar e não conseguiu, dentro de um discurso democrático abstrato, claro que aqui não vai nenhum desprezo à democracia, mas vai um reforço importantíssimo da teoria como função política imediata, que para os cadernistas era realizar uma revolução. E o próprio golpe de 64, que encerrou os cadernos, né, e eles faziam uma agitação e propaganda revolucionária, essa concepção do agite próprio é muito importante na esquerda, também essa concepção pela desfiguração, né, essa esquerda que dos anos 64, depois da abertura, tentou vir com uma carga de no máximo, radicalização democrática, lutando contra aquilo que se chamava de um atraso, de um autoritarismo, que sem dúvida existia, né? Mas não denunciando mais a nossa ainda dependência e o nosso ainda subdesenvolvimento. Então, esse caminho que dentro da coleção montou-se uma nova coleção, que é o Violão de Rua, também era fazer uma literatura à altura do seu tempo. Então, uma teoria à altura do seu tempo, uma literatura à altura do seu tempo, com poemas, né? Ligava, nesse sentido, uma questão importantíssima, que era indicar um caminho do socialismo, porque o nosso desenvolvimento não se daria fazendo uma associação dependente com o capital estrangeiro. Ali a gente tinha, naquele momento, que eu acho que é o que a gente tem que resgatar hoje, um projeto editorial, não só um projeto teórico, não só um projeto político, e ele, na sua globalidade, propunha a solução para os problemas fundamentais da realidade brasileira naquele momento. A gente estava aí falando da Petrobras, nesse momento anterior, aqui da minha entrada no programa, a questão da Petrobras, o petróleo é nosso, e toda a questão nacionalista, retomada
hoje, né, naquela linha que já comentamos no programa passado, que você acabou de falar, Rômulo, que é não podemos deixar a bandeira do nacionalismo para a direita. Essa é uma bandeira muito forte para nós no país, a nossa existência como nação. A gente vai deixar essa bandeira que é nossa, que a gente tem que reforçar, né, muito nesse momento atual. Então, sem Angélica, deixa eu fazer dúvida... uma pergunta para você relacionada a isso também, que é o seguinte: a gente tem que sempre lembrar que esse nosso nacionalismo ele não é xenofóbico, é um nacionalismo que surge num contexto de emancipação, de descolonização. É totalmente diferente, porque aqui na Europa, onde eu moro, nacionalismo é quase palavrão, né? Nacionalismo, claro. O Mitterrand famosamente falou que nacionalismo é a guerra. É um outro contexto. O nosso não, o nosso nacionalismo é de emancipação, não só das nações, como dos povos, porque era um sistema de espoliação em que as riquezas vão para fora e fica só em benefício de uma elite colonial. Que a gente está vendo agora é um processo de recolonização, como acabou de falar o Paulão. Queria te perguntar o seguinte: nesses cadernos, qual é a visão que se dá, se você encontrou alguma referência, aos militares? A gente sabe que naquele momento histórico ainda havia uma divisão, né, os debates nos anos 50 nos clubes militares sobre a questão da Petrobras, tinha que ser monopolista, não tinha, aí sim podia se falar naquela época que havia uma ala nacionalista nas Forças Armadas que se fazia ouvir. Tem até parente da Marinha, oficial da Marinha, que ficou preso por insubordinação na época da campanha do Petróleo é Nosso, porque estava lá e foi preso por insubordinação. Então a hierarquia talvez não fosse, o pessoal de baixo vestiu a camisa, havia muito dissenso naquela época. E eu pergunto isso porque ontem nós tivemos aqui no programa o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, o Reginaldo Nasser, e ele falou que a esquerda se surpreendeu naquele momento posterior ao golpe, que eles achavam que os militares iam chegar, né, só para fazer o serviço sujo e entregar para quem a esquerda sempre via como associado aos militares, que era a velha elite agrária. E aí entram os militares, primeiro numa fase mais entreguista com Castelo Branco, mas depois daquela reversão, e pelo contrário, eles são industrialistas e se livram, inclusive, da velha direita política, caçam Lacerda, outras pessoas, para fazer o próprio projeto deles. Então, ele falou que havia ali, de uma certa forma, uma desinformação sobre a esquerda, ou pelo menos eles não souberam prever como seria aquele governo militar. Famosamente, nesse caderno do Povo Brasileiro, o professor Wanderlei Guilherme dos Santos previu que haveria um golpe militar no Brasil. Mas eu te pergunto, a leitura que eles faziam anteriormente do golpe, do que ele poderia ser, estava correto ou eles estavam completamente sem noção do que viria? Não chega a ser completamente sem noção, porque inclusive os diretores da coleção, que são o Álvaro Vieira Pinto e o Nelson Werneck Sodré, eles resgatam um texto anterior, bem anterior, que é o que foi o tenentismo, do Virgínio Santa Rosa. É um dos últimos volumes, no sentido de que ela ia ser interrompida pelo golpe, e, de fato, se você pensar na questão do nacionalismo, essa questão militar que você está levantando é fundamental, porque depois da ditadura a gente ficou com essa impressão de que militar está sempre associado a uma questão mais xenofóbica, como você disse, de que, de fato, você acaba não tendo forças revolucionárias dentro das forças militares no Brasil, e, nesse caso, se a gente não conhece o que aconteceu no pré-64, também a gente não conhece o nacionalismo dos militares. Eu acho que algumas pesquisas agora, né, a partir também desse resgate dos cadernos do povo brasileiro, estão recolocando. Então, veja, nesse momento nós temos que recolocar a questão militar também. Veja aí o governo Bolsonaro, como é que está, amparado por um setor militar, né, que se coloca como nacionalista, mas que continua pregando esse ultraliberalismo. Então, renascer, né, recompor, resgatar... Professora Angélica, Oi, parece que esses defensores do Bolsonaro, eles são uma versão nacional do que eles chamam de anarcocapitalistas, né? Porque eles se dizem nacionalistas, mas eles entregam tudo. Eles se dizem conservadores, mas estão ao mesmo tempo entregando tudo de bandeja. É um termo que não tem um parâmetro, não tem um embasamento que justifique, né? Esse termo, hein, professor? Eu não sei você, mas eu não simpatizo muito com esse anarcocapitalista que até o Chomsky usa. Eu prefiro falar em ultraliberal, porque anarquismo no seio da esquerda, algumas pessoas até acham uma coisa bacana e tal. Eu prefiro ultraliberais, professora. Também não simpatizo, também não. Eu acho que a gente tem que ir pela linha do ultraliberalismo mesmo, até porque todas as questões que acabam tentando modernizar ou não o termo capitalismo, e no limite, se for para usar o termo, use-se capitalismo, ou seja, nada como dar nome original às coisas, porque esses pré ou pós alguma coisa normalmente não explicam nada. Então, acho que essa reafirmação é importante. E, nesse sentido, o nacionalismo revolucionário,
que eu acho que é o que deve estar presente hoje, seja no setor militar, seja no setor sindical, seja no setor estudantil, por toda essa ignorância de desconhecer a história brasileira, mas não é só desconhecer, é uma miséria teórica, Rômulo, é uma miséria teórica, Carlos Krebs, de quem? Da nossa esquerda, porque se você sequer se digna a olhar para o pré-64, sem querer olhar do alto do século XXI, ali a partir dos anos 80, entender o que deu certo ali, porque ali, como vocês estavam dizendo, quer dizer, de fato não se previu o golpe do ponto de vista de que se acreditava, e muitos dos cadernistas acreditavam nisso, uma revolução democrático-burguesa, ainda possível uma burguesia nacional, ou aquilo que hoje se chama de uma burguesia interna, e, na verdade, o que estava em jogo ali era como é que você poderia fazer essa transição socialista num mundo que estava com experiências socialistas em andamento. E a melhor questão que estava posta ali, o socialismo naquele momento industrializava mais rápido os países e, na sequência, desenvolvia o socialismo. Era o grande medo do primeiro mundo. Então, você tinha os militares nacionalistas, você tinha os sindicalistas, os estudantes, todas as ligas camponesas, os trabalhadores rurais e todo um movimento pela educação, que não é essa coisa, esperar tudo da educação e não fazer nada para haver uma transição real contra o capitalismo, entendeu? Então, desse ponto de vista, é o ultraliberalismo o que esses militares atuais estão fazendo. Então, dentro de todo esse pacote, digamos assim, né? Usando aqui um termo mais equivocado, mas dentro de todo esse pacote nacionalista revolucionário que a gente teria que resgatar nesse momento, a miséria teórica, né? Tem que ser superada, porque a gente, como se costuma dizer, né? Não vai até a esquina sem teoria se a gente não tiver um diagnóstico. Então, viram partidos, esses partidos mesmo de esquerda que a gente tem hoje, né, acabam fazendo uma configuração que, primeiro, não resgata o que havia de bom, o que havia de importante, o que havia de transição socialista de fato indicada no pré-64. Né? Em segundo lugar, né, não tem, por causa disso, uma leitura desse capitalismo brasileiro, desse capitalismo dependente e associado, e, portanto, se não tem essa visão, programa a sua atividade especialmente para mandatos parlamentares. Então, é nesse sentido de só fazer mandato para preencher 10 ou 15 ou 20 ou 5 ou 1 deputado do seu partido no Congresso, não leva de forma alguma a localizar a luta de classes e o povo brasileiro dentro dessa estrutura. Eu acho que é nesse sentido que as esquerdas não podem ser indiferentes às massas, e os cadernos do povo brasileiro, eles não eram indiferentes às massas, e ao mesmo tempo tinham um respeito profundo pela formulação teórica. Quando Vanderlei Guilherme dos Santos expõe ali quem dará o golpe no Brasil, que a gente sabe foi um dos únicos textos ali que estavam tentando dar essa dimensão na realidade brasileira daquele momento, ele não estava simplesmente dizendo, olha, o golpe vai ser de direita, né? Também havia a possibilidade, né, de você ter ali uma transição socialista que, por meio dessa tomada de poder, pudesse ser também uma transição para o socialismo. O livro tem duas partes, e ele está falando, evidentemente, muito mais dessa organização dos militares, que vinha de 45 para frente, ali na escola militar, e é nessa toada que acho que há uma diferença fundamental entre o pré-64 e o pós-64. O pré-64 falava explicitamente na dimensão de vários setores de esquerda, né, e num resgate da política operária, que depois se torna também esse partido APOLOP, da Revolução Brasileira. Quer dizer, é uma ideia que a gente vem insistindo contemporaneamente, porque diante dessa ausência de alternativa, da formação de uma frente enorme, por exemplo, o todos contra Bolsonaro, é muito complicado, porque o todos fica, né, Rômulo, numa indiferenciação tão grande que a gente pode cair nas mesmas ilusões, não resgatar aquilo que supera hoje o problema brasileiro, não tratar da questão do petróleo, não tratar da questão agrária, não tratar da questão sindical, aí a gente joga como esquerda para movimentos sociais, para coletivos, de
causas, das opressões, tudo isso não acontece nos cadernos, no discurso da opressão ali, a questão da exploração capitalista está posta imediatamente, né? Então, ali se congrega, e a gente chama de o Brasil contado pelos cadernistas de 1500 até o momento em que eles são fechados, tem toda uma leitura, e ali o capítulo 5 da minha tese pega um pouco esse Brasil contado pelos cadernistas, depois de analisar cada um dos aspectos de cada um dos blocos, né, de assuntos colocados ali, especialmente o nacionalismo revolucionário, e você tem, claro, um indicativo do racismo, o capitalismo brasileiro montado em cima do racismo, mas a grande questão é que você não desvinculava opressão de exploração. Hoje, um dos primeiros erros da nossa esquerda é isolar dentro do partido lutas que parecem específicas, quando todas as lutas, a da mulher, a LGBT, a dos negros, a da mãe que quer o leite, ali em Osasco, etc. e tal, ela tem que estar dentro desse processo da luta de classe. Quando a gente só pede uma democracia radicalizada, a gente não consegue dar conta dessa questão dos militares terem desenvolvido o país, veja, contraditoriamente, né? Eles estavam ali para fazer o trabalho sujo, como você falou, em seguida entregar, e eles foram caçando todo mundo, mesmo o Carlos Lacerda, como você bem lembrou. Então, é essa incompreensão que eu vejo até hoje na esquerda, que vai ali para um discurso de radicalização democrática, de movimentos sociais, que na verdade nem são sociais, a gente chamaria melhor de movimentos populares, porque até mesmo essa dimensão popular, na hora que você vai tratar de movimentos hoje, isso é tirado. Então, quando, por exemplo, os cadernos tratavam dos movimentos, ele o colocava imediatamente na luta de classes e indicava o caminho revolucionário, uma estratégia democrático-popular, uma estratégia direta ao socialismo. Então, acho que hoje, essa miserabilidade que os partidos têm e a experiência que a gente teve, né, ali de 94 para cá, que seria o processo chamado mais de democrático segundo, né, ali o período do próprio impeachment do Collor, né, ele não deu solução à reforma agrária, ele não deu solução ao analfabetismo, que a gente sabe que isso é a coisa mais simples para ser feita hoje. Ao contrário, expandiu a fronteira agrícola contra os trabalhadores, né, isso em plenos governos ali do PT, desse esgotamento petista, daquilo que significava uma nova esquerda no pós-64, que se negou a falar, inclusive, do marxismo. Eu acho que o marxismo que está presente ali nos cadernos, a prevalência do que é o papel dos sindicatos, o que é o papel dos partidos políticos, se a gente não resgata também o que é o papel dos partidos políticos, uma publicação como essa dos Cadernos do Povo Brasileiro, que foi feita dentro de um instituto, mas a partir de muitos movimentos e muitos partidos e muitas frentes estudantis e frentes sindicais. Você estava ali na rua, no 13 de março, chamando o petróleo é nosso, no último discurso do João Goulart, você tinha uma unidade que não era abstrata, não é essa frente todos contra Bolsonaro, para retomar uma coisa que a gente sabe que não deu certo, viemos parar todos na mesma vala comum aqui de ter agora que enfrentar o governo Bolsonaro e não vai ter um enfrentamento se a gente não tiver uma alternativa realmente revolucionária. Ainda mais, professora, se nos postos de liderança dessa suposta frente tiverem pessoas que são reféns do golpe por pecadilhos aí na sua trajetória, por dossiê, etc, etc, que é o caso, como a gente vem denunciando aqui no Duplo Expresso, com provas, não é com garganta, não, a gente mostra aí o problema. Professora, você falando aí dessa frente ampla abstrata, eu não sei qual é a sua naturalidade, é de São Paulo, professora? Eu nasci em Santo André, no estado de São Paulo. Não entenda como uma hostilidade, até porque eu passei boa parte da minha infância em São Paulo, mas você própria, na sua participação na semana passada, falou que a USP, em peso, saiu para detonar os cadernos, né? E mais uma vez essa articulação da frente ampla, é uma coisa bem paulistana, mas assim, uma paulistana finíssima ali, né? O pessoal do que a gente chama aqui de PT jurídico, junto com o PSDB, e aí já estão dizendo que sequer a bandeira do Lula livre pode entrar no pacote e tal, já estão dispostos a abrir isso, dispostos a abrir mão do combate contra a reforma da Previdência. O Emílio de Souza falou isso, né, nessa reunião ali na casa de um membro do PT Jurídico, Pedro Serrano, com a presença do Haddad, etc, etc. Repercutiu muito mal, caiu muito mal, inclusive o pessoal lá do acampamento em Curitiba publicou lá na página oficial no Facebook a foto do Haddad, do Emílio e do Boulos, que também estava nessa reunião, e falou, até o Boulos aí também, falando, traidores tal, porque foram lá e não protestaram contra isso.
E aí eu quero lembrar, né, que essa questão aí, o Felipe Quintas, que comenta aqui também, ele chama de PT paulistocêntrico, PT sem voto, esse, né, do pessoal fino ali, que é bom de diploma, né, mas é ruim de voto, né? Esse pessoal da ala, que não é popular e sindical do PT, da ala, eles costumam estar mais na tendência mensagem ao partido. Então, mais uma vez a gente vê essa frente ampla ali, e isso parece reproduzir em alguma medida, ou pelo menos dialoga em alguma medida, com a observação que você faz aqui da USP sair em peso. E aí o Carlos Krebs, que teve que se retirar por um compromisso profissional, mas ele mandou aqui um extrato da sua tese de doutorado, que é muito ilustrativo, que é uma crítica que a Marilena Chaui, que é um quadro histórico do PT, inclusive que foi muito importante para a formação intelectual de o que é ser petista, ela faz uma crítica duríssima aos cadernos. Então aqui eu vou abrir aspas para o seu texto na tese. Marilena Chaui faz observações de duas ordens contra os cadernos da coleção. Letra A, do ponto de vista de seu estilo e forma, e letra B, do ponto de vista de seu conteúdo. No primeiro caso, classifica-os como impositivos e autoritários, com o uso de um tom normativo, axiomático e maniqueísta, que resultaria numa pedagogia autoritária. Aí tem aqui a referência da obra em que ela fala isso. No segundo caso, classifica-os como doutrinários, onde exerceria papel preponderante muito mais a persuasão do que a discussão e o esclarecimento. Segundo o autor, o autoritarismo dos cadernistas se revela no estilo pedagógico manipulatório, onde relatos históricos feitos para exemplificar um dado tema eram escolhidos segundo critérios baseados nas conclusões a que se desejava chegar. Basicamente, ela diz que eram panfletos, né? Exatamente. Eu faço uma crítica muito dura a Chaui na minha tese e faço uma crítica muito dura, e veja, estou em São Paulo, me formei numa universidade paulista, estou atuando numa universidade paulista, mas eu sou assim, eu faço uma grande frente, uma cruzada contra toda essa historiografia dominante, absolutamente desqualificadora da história brasileira. E aí, como ela é dominante, ela tem financiamentos, ela tem as editoras, e ela surge ali, a gente sabe, né, de 34, o projeto da USP como a gente, não a USP como a gente conhece hoje, né, mas que continua dentro desse mesmo projeto de poder, perdemos para o Vargas, mas vamos dominar culturalmente, se recompõe quando vem 64, ela já tem 30 anos, ela hostiliza o ISEB, dizendo que o ISEB é uma fábrica de ideologias, justamente porque produz teoria e tem um compromisso político. E que, inclusive, se colocando, não a Chaui, mas alguns deles no campo do marxismo, ali dentro da sociologia, dentro da história, dentro das letras, principalmente, né? Você tem o marxismo acadêmico sendo produzido. Então, a Chaui é uma das pessoas que nós, enquanto esquerda, temos que rebater, ela tem uma produção enorme, absolutamente respeitada, no sentido do desvio total da revolução, ela é uma existencialista, né? Ela nunca se ligou ao marxismo, então tem toda essa carga do existencialismo, toda a carga do marxismo acadêmico produzido na USP. Então, essa historiografia paulista, hegemônica, que joga na lata do lixo pré-64, sem, no mínimo, resgatar o que aquilo teve de bom, valorizando muito mais o padrão de acumulação do JK do que o padrão de acumulação do Vargas, com todos os problemas que a gente sabia ali do nacionalismo. Então, ela joga na lata do lixo, em seminários da Funarte, nos anos 80, essa coleção, desqualificando-a de tal forma que era difícil, ali nos anos 80, você dizer que os cadernos tinham uma proposta importante, né? E estava ali logo na chamada redemocratização, e não só, né? Tinha toda uma linha autonomista vinda também do Éder Sader, toda uma linha autonomista que, dentro, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, se colocou na revista Desvios, porque era para desviar a classe trabalhadora da sua centralidade. Então, basicamente, né, a cruzada que a gente tem que fazer contra essa historiografia dominante é esse figurino francês, como diz o Neil Dourix, né, do qual se constitui a USP, o modelo que se implanta no Brasil de uma coisa transplantada daqui, uma não valorização do Brasil, uma não valorização da América Latina, e a Marilena Chaui chega a dizer que eles tinham muita desconfiança e um desconforto profundo com a ideia de vanguarda, com a ideia de que você poderia chegar ao povo e autoritariamente dizer qual era o seu caminho, quando, na realidade, quem é autoritário em dizer qual é o caminho é aquele que diz que o povo não tem caminho nenhum, né, e que tem que se desviar
da sua própria centralidade. E isso em momentos ali que em 78, 79, 80, você tinha justamente no ABC Paulista, onde eu nasci, sou filha daquela classe operária, né? E pude, naquele momento, ter acesso a uma instituição que não tinha uma formação uspiana. Então, acho que foi um pouco por onde deu para sair, fazer essa crítica, e ela vem, então, com o discurso competente, outras falas, os sujeitos múltiplos plurais, uma descaracterização da classe operária, na verdade, como se a estivesse defendendo e os cadernos manipulando. Então, o que você faz com isso? Você esteriliza o processo revolucionário e você diz o seguinte: vamos fazer conquistas democráticas aqui. Então, ora, nesse momento, Boulos, nesse momento, o Haddad, né? Nesse momento, o próprio Ciro, de uma certa forma, querendo fazer uma cruzada desenvolvimentista num país que está desindustrializado, né? Ele tem um discurso do nacionalismo, mas não há um recheio industrial hoje no Brasil. Então, também não dá para indicar por essa ilusão. Mas, especialmente, o PSDB, o PT, esse sistema petucano que se instaurou e que agora o Boulos entra, né, e conversa com o próprio PSDB e que está ali, né, numa linha de fazer uma frente para quê? Então, nós vamos resgatar o quê nesse momento? Né? Se nós não temos uma proposta dessa esquerda minimamente que coloque essas questões que a Marilena Chauí tanto critica nesse momento. Então, criticar ali, naquele momento, era realmente algo, nos anos 80, que destruiu qualquer possibilidade revolucionária ali, indicou para os partidos, naquele momento, apenas a questão, quando eu digo aqui, evidente que a democracia era importante naquele resgate, mas não indicou um processo, e nós agora, em plena vala comum do bolsonarismo, que a única coisa que tem de bom é que, como estamos todos no chão, nós não podemos entrar nessa frente que esses partidos estão propondo sem nenhuma discussão teórica. Então, se você não tem uma valorização teórica da intervenção política, se você não se coloca como intelectual, sim, público, que é a Marilena Chauí, uma intelectual desvalorizando a posição dos intelectuais para dizer que a posição de intelectual é do povo, quando o povo não está em condições de fazer a sua dimensão intelectual. Quer dizer, o texto dela tem uma lógica interna, né, que é absolutamente rodar sobre si mesma. Então, ali nesse capítulo, né, a gente faz uma crítica muito grande ao pensamento dela, tentando resgatar o nacional popular naquilo que ele tem de revolucionário, e não naquilo que ela vincula com um eventual autoritarismo. Autoritarismo é dizer que o povo não quer a revolução, porque é isso que ela está dizendo ali. Não é possível mais a revolução, temos que convencer o povo de que a radicalização democrática é importante. Pode ver que na fala do Boulos nunca tem a propositura revolucionária e nunca tem, inclusive, aquela radicalidade que poderia ter ocupado o espaço ali do Bolsonaro naquele momento. E o Haddad, com aquela fala de professor da USP, ele não é professor da USP à toa, é uma fala lenga-lenga, é uma fala mole, é uma fala que o povo não ouve. Então, aí o povo não ouve, nem da boca do Boulos, nem do Haddad, nem de nenhum outro político que possa ter um papel, um protagonismo supostamente de esquerda. A esquerda não ocupa esse protagonismo, o Bolsonaro ocupou. Então, eu não tenho dúvidas, pela vitória do Bolsonaro, que o protagonismo da revolução tem que ser posto a partir disso. E criticar muito a historiografia paulista. A gente tem pesquisas muito importantes aí sendo feitas no país, mas que evidentemente ainda não ganham dessa outra historiografia, mas que a gente tem que organizar, até porque no resgate da questão do nacional popular, o violão de rua, queria aqui até fazer uma colocação. O violão de rua, ele teve só 3 volumes, mas em torno de 10 a 14 volumes, a ditadura, quando fechou os cadernos, deixaram de ser publicados. E o colunista João de Ataíde, aqui do Duplo Expresso, na sexta-feira, ele fez contato comigo a partir do programa da semana passada, e eu não sabia, o Félix de Ataíde, que é o poeta do violão de rua, é o pai dele, né? Então, a gente conversou muito sobre isso. Que barato. Enfim, ele... a gente assim, passou a conversar muito essa semana por conta do Félix de Ataíde, esse grande poeta, e o violão de rua revelou pessoas muito importantes para a cultura brasileira, enfim, disso daí dá uma conversa enorme também, mas que o nacional popular neste aspecto, justamente que a Marilena Chauí joga no lixo, que a historiografia brasileira paulistocêntrica, né, coloca, é tão importante de ser rebatida. Veja, não é uma crítica fácil, não é de forma alguma
nenhuma, né, a gente tem que ter rigor teórico e muito compromisso político quando você faz a crítica a uma instituição como a USP, né, que tem uma presença portentosa, e justamente por ter a presença portentosa, ela parece ser aceita, né, por todos de uma maneira acrítica. Então, é mais ISEB, menos USP, tá certo? Mas, então, Revolução Brasileira e todo o discurso revolucionário que a gente tem que resgatar para eliminar essa ideia de frente, todos contra Bolsonaro, e ver que frente é essa e que radicalidade é essa que a gente tem que ocupar, nem que, num primeiro momento, Rômulo, a gente se sinta um pouco mais isolado e sozinho nessa esquerda, porque tem horas que a gente tem que carregar um piano que é justamente o do resgate, não ter medo do isolamento da gente enquanto esquerda. É mais na moda, né? Fazer o todos contra Bolsonaro é mais fácil no sentido de já que a saiu gente... de moda, professora, porque agora está na moda o todos pelo Fica Bolsonaro, esse que está na moda atualmente. O pessoal não sabe ainda, mas a moda agora é todos pelo Fica Bolsonaro. Todos pelo Fica Bolsonaro. E aí, indicando essa impotência dessa frente, é que eu acho que a gente tem que indicar a potência desse discurso que não é abstrato. Eu acho que a historiografia uspiana, ela tenta colocar como abstrato o discurso revolucionário, mas se você pega historicamente, você pega teoricamente, e você valoriza, por exemplo, uma teoria marxista da dependência, que encaminha ali, eles são exilados, eles não ficam no Brasil, eles ficam fora do Brasil por 15, 14, 16 anos. No caso do Rui Mauro Marinho, ficou a vida inteira, nem mesmo depois de 79 se abriu espaço para ele aqui. E tinha lá toda aquela condução da política operária, que acho que é um nome tão bonito de um partido, política operária, né, que já resgatava, ao invés de dizer que tinha que desviar a classe operária da sua centralidade, e que não via partido como aquela soma de coletivos, de movimentos sociais. Essa questão também, Ramos, do identitarismo, ela tem nos desviado isso sim nos desvia, né, embora tenha o mérito em si da questão concreta, quero deixar isso claro, né, dessa chamada opressão, mas que está dentro dessa exploração. Então, acho que é realmente uma cruzada que a gente tem que fazer com muita responsabilidade, sem ser a crítica fácil, e eu enfrento isso há mais de 27 anos aqui em São Paulo, né, estando aqui e rodando esse Brasil, dizendo um pouco o que é essa arrogância paulistana, acadêmica, descomprometida. Mas aí falando de identitarismo é porque você tem lugar de fala, deve ser por isso. Exatamente. Então, nesse lugar de fala paulista, que eu estou falando contra a historiografia paulista hegemônica, aqui se produz também muita coisa importante, evidentemente, mas não é hegemônico, não está na crista da onda. A gente tem que batalhar muito para que, né, a nossa colocação teórica se dê, né? Eu, inclusive, estou optando por escrever mais livros do que artigos, né? Porque se a gente compartimenta e fragmenta tudo em artigos, você nem consegue direito fazer aquela visão do todo em relação ao que significa rebater. Não estamos rebatendo a Marilena Chaui por não ter simpatia por ela, não estamos falando da USP por uma questão de qualquer tipo de situação que a gente não queira colocar. É porque é importante para que o Brasil prossiga, para que a gente possa estar, enfim, adiante, e a esquerda sempre, né, que é uma frase que a gente tem usado muito mesmo, na medida em que não é um discurso abstrato a gente recuperar o discurso revolucionário. Enquanto Boulos, Ciro e Haddad, principalmente, né, ficarem nesse resgate com o PSDB, pegando aquilo que já deu errado, a gente repor novamente, e não é questão de criatividade, não temos que inventar, né? Nós temos que fazer uma concepção teórica, um diagnóstico da realidade e ser consequente em relação a esse diagnóstico. Então, de fato, até nesta questão de irmos para as ruas, né? Eu sei que tem toda uma questão em cima do nacionalismo, e estava se discutindo aqui um pouco essa questão de irmos para a rua, muitas vezes com o verde e amarelo, mas por que não o vermelho? Eu quero colocar muito isso também. Quando a direita e a esquerda falam a mesma coisa, vamos sem o símbolo do nosso partido, vamos com a camisa branca e não com a vermelha. Eu, com todo respeito às posições que mesmo na esquerda defendem isso, eu queria dizer que isso não ajuda. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, estar também ali com o verde, com o amarelo, com o vermelho, com o símbolo dos nossos partidos. Por que a gente não vai fazer um discurso partidário? Por que a gente não vai com o símbolo do nosso sindicato, do nosso movimento estudantil, né? E é nesse sentido que os coletivos se perdem nos partidos. Pode ir com a camiseta do coletivo, mas não pode ir com a camiseta do partido, né? Eu tento concordar com você. Eu acho que tem que se mostrar, sim, a sua representatividade lá, mas sem abrir mão dos símbolos nacionais e dar isso de bandeja, símbolos que são trabalhados há décadas, né? Assim, né? Sem dúvida alguma, Ramos, porque ele é nosso, ele não é da direita, aquilo que você falou, né? Pode até ter aí na Europa uma
vinculação mais xenofóbica, mas aqui não. E quando a gente resgata, eu vejo com os meus alunos, vejo nos movimentos populares onde a gente tem ido fazer palestras, sindicatos, estamos rodando esse Brasil aí, fazendo mini cursos, né, em relação a toda essa crítica ao resgate do conceito de Revolução Brasileira, o resgate dos cadernos, o que a gente pode fazer hoje, né? É uma militância e uma teoria comprometida naquela linha de que a teoria tem uma função política imediata, né? E nessa função política imediata, eu acho que nós temos que ser rigorosos contra essa frente, contra o que o Haddad, o Boulos, o Ciro, o PSDB estiverem fazendo, que não seja essa alternativa fora dessa lógica anterior, porque senão nós teríamos que, de fato, dar mais um passo atrás. Eu costumo dizer que essa palavra resistência, que a esquerda agora escolheu, e parece que é a única que existe, resistência, se você só fica nela, você vai sendo jogado contra a parede. Você tem que avançar. Se você não avançar, a palavra resistência só, você de saída está saindo com o pé atrás, né? Com o perdão da redundância, mas essa saída com o pé atrás, isso que não vai para além do se fere minha existência, serei resistência, não põe a questão da luta de classe, põe a minha existência e não a de todos, né? A gente põe um circuito em volta do nosso perfil, vai dormir, no dia seguinte não acontece nada. Acho que a gente não é só ir para a rua, a gente tem que resgatar o instrumento partido, se não tem um que seja o que a gente queira, nós temos que construir outro, né? E essa questão do nacionalismo, das cores do nacionalismo misturadas com as cores que possam vir a ser do nosso partido revolucionário, né? Nós não podemos nos igualar ao discurso da direita. Se a direita está dizendo para a gente não localizar os partidos, e nós também estamos dizendo para não localizar os partidos, alguma coisa de errado tem, que é um discurso muito afeito a essa historiografia paulistocêntrica também. Eu acho que é nessa direção que a gente precisa resgatar novos cadernos de violão de rua, novos cadernos, né, onde a gente põe as questões que não estão resolvidas, mas fundamentalmente com uma aceleração daquilo que significaria uma radicalidade, nem que nos custe um isolamento num dado momento. Eu não entendo essa esquerda que não quer ficar isolada, então quer ser uma esquerda aceita pela direita, né? E aí quando a gente faz uma crítica de esquerda, a própria esquerda diz que a gente pode eventualmente estar fazendo, sendo a esquerda que a direita gosta, porque está criticando os próprios partidos de esquerda. Mas eu acho que não, a gente estaria fazendo realmente um jogo contrário se a gente não indicar essa superação. Então, eu acho que temos que resgatar o pré-64 no sentido, né, não de um progressismo de esquerda, nós temos que ser de esquerda de verdade, né, resgatar o marxismo, a ideia de vanguarda. Os cadernos eram uma vanguarda do seu tempo. Então, como a gente vai produzir hoje uma vanguarda do nosso tempo? Escrevendo, estudando, fazendo formação, indo aos sindicatos, indo aos movimentos populares, né? E o indo, ele não é um indo autoritário, como a Marilena quer nos fazer acreditar, que é muito confortável para ela ficar dentro do espaço da universidade, entendeu? Num daqueles espaços em que, na época do Bolsonaro, se fez um grande evento na FEFELESH, ao invés de falar boa noite, ela disse boa noite USP. Né? Quer dizer, então, boa noite USP, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite todos que estivessem ali naquele momento. Então, fica como se fosse uma grife de esquerda à USP que não leva a essa dimensão revolucionária, que não leva a quebrar essa esquerda. A gente repete, tem muita gente boa, estudantes, né? Agora, e trabalhadores, né? Mesmo toda essa dimensão dos caminhoneiros que paralisou o país, né? A questão da chamada uberização, todo esse debate que muitas vezes aparece aqui no Duplo Expresso também, acho que vocês têm feito, né, essas grandes discussões dentro daquilo que significa politizar. A gente não está falando aqui dos cadernos do povo brasileiro para ficar no pré-64 diletantes, né, sobre algo que morreu e está lá, nós vamos chorar sobre ele. Não, é resgatando, é fazendo pesquisas, indicando caminhos para a esquerda. Veja, o título, né, que a gente deu a esse momento de reflexão sobre os cadernos era Os Cadernos do Povo Brasileiro e o Debate Nacionalista do Brasil. 2 pontos. Um projeto de revolução brasileira, porque era como eles se pronunciavam, era como eles faziam toda a discussão naquele momento, e olha, com diferenças partidárias, viu, Romulus? Com diferenças também no âmbito sindical, o Comando Geral dos Trabalhadores, mas pelo menos a questão estratégica e tática estava sendo discutida nas suas diferenças, não era uma frentona contra todo mundo, onde todo mundo virou igual, e aí você vai só e apenas e tão somente repor os erros
ali daquilo que agora esse PT jurídico, como vocês muito bem colocam aqui, o PSDB agora tentam conduzir. Então, nós de novo vamos para esse projeto e aí depois de novo vamos ser colocados de lado, como a própria reforma da Previdência durante o sistema petucano aconteceu, logo ali no início do governo Lula. Enfim, a gente tem que ter uma coerência na esquerda, né? A gente não pode ser um partido como o PT fez, que dizia que eleição sem Lula é fraude e depois aceita botar o Haddad de candidato. Eu acho que essa questão do Haddad a gente tem que bater forte, Romulus, entendeu? Não é só porque ele é um professor da USP, isso também, mas porque ele representa uma possibilidade de uma esquerda que vai repor pior ainda o erro já cometido, né? E que pelo menos nós tínhamos na liderança que um dia o Lula foi de massas, né? Depois se tornou mais uma liderança eleitoral, ainda assim com todo o seu valor, evidentemente, mas que não levou a uma conjugação dentro do que foi o sistema ali petucano, né? A essa dimensão. E agora fica esse PT jurídico, o PT do Haddad, o PT que botou o Lula na cadeia, no limite, né? Claro que eu estou aqui dando uma simplificada, mas vamos dar nome aos bois, né? Agora ele fica lá preso, nós temos um enfrentamento duro com o governo Bolsonaro, com os próprios militares, com o capital internacional, com toda essa coisa da nossa desindustrialização, estamos aqui exportando minérios e soja, né? É humilhante para o Brasil a dimensão na qual a gente está. Não é só que agora o Bolsonaro está entregando tudo, o processo de entrega vem ali, lembra do governo FHC entregando petróleo, flexibilizando ali o nosso monopólio. Esse processo não foi interrompido pelo PT, não foi interrompido pelo Temer, não foi interrompido, quer dizer, essa linha, essa sequência, é uma sequência que a gente tem que quebrar, com muito desenvolvimento teórico, com uma crítica funda a essa esquerda, nem que nos dessimpatize, se é que essa palavra existe, né? Frente ao que são, você pode ter certeza que junto à periferia, junto aos caminhoneiros, junto aos trabalhadores agora desempregados, junto a toda essa precarização, um discurso como esse de radicalidade nossa, que também diga vamos acabar com tudo que está aí, mas de um ponto de vista de esquerda, coloque lá. Não é fala de um professorzinho da USP que fica no nhenhenhen da capacidade abstrata da democracia. Quem está com o estômago colando, né, não vai dizer isso. Até queria citar que o Félix de Ataíde, num de seus poemas, né, ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz o seguinte, né, deixa eu só achar aqui porque é muito legal. Ele diz que... não vou achar agora, caramba. Eu tinha preparado aqui, estava tudo certinho. Pode procurar, professor. Enquanto você procura aí, deixa eu falar o seguinte. Alguns comentários sobre o que você falou, fui anotando aqui para não esquecer. Que é o seguinte, só uma reparação no que você falou. Você está dizendo e repetindo que o Haddad é professor da USP. Isso é o que ele gosta de ressaltar, mas ele está licenciado da... Não, ele mas ele está licenciado da USP há uns 3 anos. Ele é professor do INSPER, né? Então é uma coisa um pouco mais grave lá, que é um think tank, um instituto sem dúvida. da mais alta finança. Então, mas, no entanto, ele guarda o apego afetivo, porque durante a campanha ele estava numa sabatina lá do banco BTG Pactual. Estava numa sabatina com moderação do Reinaldo de Azevedo, e aí o Reinaldo de Azevedo faz alguma menção ao Fernando Henrique e fala, não, é o decano do meu departamento. Então, assim, realmente ele é aquela coisa fina, espiana, enfim, que a divergência política ela acabava na sala de professores, né? Tinha um pessoal tucano, tinha um pessoal, né, mais do PT, tal. Agora, eu queria dizer o seguinte, professora, a Marilena Chaui, você falava que atacava uma instituição como a USP, mas a Marilena Chaui também é uma instituição, então você é corajosa de fazer isso. A Marilena Chaui veio diversas vezes ao programa antes da gente ser banido pelo PT. Depois, até eu nem convidei para não constranger, para não ter que ouvir um não, eu não convidei por isso, mas ela chegou a vir várias vezes por intermediação de uma falecida amiga nossa em comum, a professora de antropologia da USP, Maria Lúcia Montes, fez o contato, e diversas vezes eu liguei para a professora Marilena, ela veio, sempre foi muito gentil, boas as exposições dela, mas eu queria dizer o seguinte, ela é filiada no PT, a tendência, a mesma de onde o Haddad vem, agora ele foi para do Lula para dar uma disfarçada, mas que é a mensagem ao partido, que é justamente a tendência, ela é quase que coincidente com o que a gente chama de PT jurídico. Então, na mensagem ao partido, o pessoal que, em geral, é bom de canudo, assim, né? Tem aqueles pendurados, assim, mas é ruim de voto. Então, a gente tem o Fernando Haddad, o Paulo Teixeira, que foi candidato a atual deputado federal, a gente tem o José Eduardo Cardoso, a gente tem Tarso Genro, né, que é uma referência, e esse pessoal todo que quer agora voltar e pegar a direção do PT em 2009, estão aí lutando para derrubar a orientação do Lula de manter a Gleisi Hoffmann, então essa disputa é hoje, não é em 2022, é agora em novembro.
E é o seguinte, deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha anotado. Assim, sabe quem também é dessa ala? A própria Marilena Chaui. Ela é da Mensagem ao Partido. Até me surpreendi quando eu vi a primeira vez isso, lendo sobre a Mensagem ao Partido, mas depois faz sentido, porque é como se fosse a ala dos acadêmicos, né? O pessoal aí que tem essa pegada, né, de olhar de cima para baixo e que tem um desprezo por aquela ala popular sindical, né, do Lula. Realmente sempre tiveram e tinha um projeto de poder, eu não estou colocando a Marilena, mas o pessoal propriamente do PT jurídico, de superação interna da ala popular e sindical. E aí com isso você fez referência aí, né, a coisa que a gente publicou no passado, mostrando como, primeiro que essa divergência já vem desde os anos 90, mas aí quando esse pessoal chega ao governo, naturalmente essas pessoas que eram quem tinha formação jurídica no partido vão ocupar o Ministério da Justiça. E aí já vai até o próprio Fernando Haddad começou assim no Ministério da Justiça como assessor do Tarso Genro, aí depois ele vai para a Educação junto com o Tarso Genro, quando o Tarso Genro veio ministro da Educação, mas no Ministério da Justiça que eles colonizaram a Mensagem ao Partido por 13 anos do PT, eles impuseram uma agenda legislativa que foi justamente, como você falou, no limite, essa que levou o Lula à prisão. Tem uma coisa mais direta ali no sindicato, né, uma indução, mas só falando assim, estruturalmente, digamos assim, estruturalmente, no limite foi isso. Então eles aprovaram a lei da ficha limpa, aprovaram a lei das delações premiadas, aprovaram a encarceração, também aí já não é tanto com relação ao PT, mas a encarceração em massa com a lei de drogas. Tem uma outra importante, assim, porque teve a lei da delação premiada, que é a chamada lei das organizações criminosas, é uma das primeiras obras do Cardoso como ministro da Dilma em 2010 e 2011. Essa foi a segunda obra, essa foi em 2013, ele depois usou, né, a comoção das jornadas de junho para conseguir isso, que já estava tudo pronto, faz parte da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e que vem de fora, né, vem dos Estados Unidos sabidamente. Mas logo que ele assumiu, ainda em 2011, no primeiro ano, ele alterou, né, mandou para o Legislativo esse projeto que foi aprovado, alterou a redação do artigo, salvo engano, número 282 do Código de Processo Penal, permitindo que os juízes decretassem prisão por decreto. E aí, quando depois você tem a delação premiada, você combinando isso, você criou a extorsão premiada, que é esse esquema em que o juiz mantém a pessoa presa até ela delatar. Então facilitou muito a decretação de prisão preventiva. Então esse sistema, e aí você vê, então, mas há uma autocrítica. Não há uma autocrítica, pelo contrário, eles são gratos à juristocracia, porque eles fazem parte da juristocracia. Você tem todo esse pessoal que foram os PGRs do Lula, eles apoiam a Lava Jato até hoje. Você já viu um Cláudio Fonteles falar mal da Lava Jato? Você não vê. E aí, com essa questão que agora eles estão tomando, eles não podem, então você encontra uma esquizofrenia no PT discursiva, que ao mesmo tempo eles querem falar, o Lula está injustiçado, está preso, mas eles ficam louvando decisões da justiça. Então, por exemplo, quando o Haddad foi absolvido no TSE, aí eles colocam lá nas redes sociais, né, tudo lá, né, a máquina que eles têm, verdade restabelecida, TSE restabelece a verdade. Peraí, essa justiça, ela está comprometida e ela é contra o Lula e o PT, ou ela restabelece a verdade? Não dá. Então, mas assim, porque na verdade eles são gratos, porque é justamente com o auxílio desses companheiros que eles conseguiram implementar esse projeto de décadas de tomar o PT do Lula e da ala popular e sindical. E eu conversava ontem com uma pessoa aí perto da sua origem, de São Bernardo, que é onde nasceu o sindicalismo, nasceu o PT, nasceu a CUT, da ala popular e sindical, que me falava que eles estão vindo forte a mensagem ao partido já para tentar varrer o mapa, inclusive em São Bernardo, que é uma coisa extremamente simbólica, representado pelo irmão do Paulo Teixeira, que é deputado estadual, fizeram uma dobradinha, né? Inclusive, eles tiveram uma coisa curiosa, que as fontes do partido me falaram, que essa dobradinha deles, do Paulo Teixeira para federal e o irmão dele para estadual, teve mais recursos, muito mais do que a própria campanha para governador, para o governo do estado do Luiz Marinho. E eles botaram um pé ali, eles querem disputar com o próprio Luiz Marinho a indicação para a prefeitura agora em 2020. Então, é um projeto realmente, eles nunca tiveram problemas financeiros, assim, tem... né, disse Caixa 2, e sem nenhum medo de ser feliz, porque eles têm as costas quentes com a juristocracia, então podem usar sem medo. E aí parece que esse argumento de cooptação interna é muito forte, que fala, olha, se você aderir ao nosso projeto, você vai ter grana para fazer sua campanha. Agora, se você não aderir, não só você não vai ter dinheiro, como a juristocracia ainda vai para cima de você. E mesmo que você não tenha Caixa 2, vão inventar que você é corrupto. Então, é um constrangimento muito forte que vocês estão conseguindo constranger essa ala popular sindical da construção do Novo Brasil, que é majoritária, que é a do Lula. A gente tem que tentar internamente, aí, quem considera importante manter o PT como a perna da briga institucional, ou pelo menos como fator de mobilização para a Revolução Brasileira, como você coloca, tem que lutar até agora, porque em novembro eles vão pegar isso, professora.
Exatamente, e esse desprezo que você falou que esse PT sempre teve pela ala sindical, nesse momento você localizou bem, que é dos anos 90, sempre teve desprezo pela ala sindical, mas sabia que era, de certa forma, refém da ala sindical para poder construir o PT. Na medida em que esse partido, né, não consegue, do ponto de vista daquele que era o projeto chamado Democrático Popular, se pôr e muda nos anos 90, e não muda à toa, né? Quer dizer, cai o leste europeu, cai a União Soviética, toda essa ala, pelo desprezo da ala sindical, ela fica mais forte também desde o início, o desprezo pela teoria. Então, juntam as duas coisas, o desprezo pela teoria, o desprezo pela ala sindical, que se põe nos anos 90, mas a ala sindical, nesse sentido, segue esse fluxo também. Então, ali, essa associação não houve o senso crítico necessário dessa chamada própria ala sindical para isso, e o fruto está sendo colhido agora. Então, você vê o Lula... Professora, desculpa interromper, a ilustração perfeita é o Lula, naquele momento dramático para a história brasileira, que é no sindicato, pela última vez cair no canto do vigário, no conto do vigário desse pessoal do PT jurídico. Você chega lá o José Eduardo Cardoso falando, eu já combinei, tá tudo acertado, você entra no sábado, sai na quarta-feira com habeas corpus do Supremo. E ele caiu pela última vez nisso. Não, e acreditando, aliás, como a gente publicou no artigo recentemente, chega lá o Eugênio Aragão e fala, não tem como eles tirarem a candidatura, pode ir preso que você vai ser candidato. Então, essa não é capitulação, mas essa sedução do PT jurídico é muito bem simbolizada por esse momento dramático que determinou a história do Brasil em alguma medida. Eles estão tentando reverter, né, aquilo ali. E naquele momento dramático, eu conheço aquelas ruas ali, estava com meu pai por ali em muitos momentos, de 78, 79 e 80. Aquilo lotado, Rômulo, era a própria, digamos assim, era o próprio confronto que o Lula precisava para não ir para a prisão naquele dia, e nem naquele momento. Ali a gente via, né, as ruas vazias, né, as ruas não estavam cheias nem mesmo do entorno do sindicato, aquilo ficava cheio até a Via Anchieta, porque o sindicato é muito próximo ali da Via Anchieta, que está muito próximo da Volkswagen, que está muito próximo de todas as metalúrgicas ali. Então, aquele momento terrível de não resistir à prisão, e também depois de toda essa desmobilização, tanto dos movimentos do campo, quanto dos movimentos, né, sindicais. Você faz toda uma política eleitoral para deputado, desmobiliza totalmente para uma resistência. Como é que você vai chamar do dia para a noite a resistência, se até mesmo aí o PT jurídico também está dizendo, não, olha, você se entrega tranquilo e daqui 7 dias você está fora, né? Então, acho que o simbolismo disso, não sei se a palavra correta é simbolismo, mas o que representou esse momento terrível e dramático, né, para o próprio Lula, e junto com isso todas as ilusões perdidas, né? Então, também, quando as ilusões estão perdidas, né, a gente tem que partir de um único lugar, da onde a gente está adiante. Então, eu acho que é agora mesmo que a gente tem que falar muito sério contra essa formação e todo esse esquema que você está desenhando aí, né, que de fato tem acompanhado com vocês e com toda aí a documentação que a gente pode fazer. E aí, lembrando um pouco dessa situação das jornadas de junho que você localizou, né? Veja, ali era um momento importantíssimo. Se dentro daquele bloco a Dilma quisesse avançar para as massas, como outras vezes o João Goulart tinha feito, né? Eu não estou aqui comparando os dois momentos, mas estou dizendo o seguinte, ou você radicaliza para o povo, ou você aceita a norma jurídica, e aí você acaba na cadeia. Ou você é antissistema, ou você é o sistema. E esse é o problema, porque, professor, isso era uma coisa que eu tinha notado, o Bolsonaro, como você falou, ele captou essa frustração antissistema da população, e a gente está virando, enquanto esquerda, pelo menos essa com representação político-partidária, e aí entra diverso, entra o pessoal que vira e mexe, vai lá com a ação no STF pedindo não sei o que, o PT, mas está virando aquela pessoa que quer carregar a alça do caixão e vai acabar caindo na vala junto, porque o povo não quer isso, e o Bolsonaro consegue preservar. Então você vê na eleição, o Bolsonaro, por exemplo, ele levanta dúvidas sobre a urna eletrônica, dizendo que tem fraude e tal, aí vai o Haddad ao TSE processar o Bolsonaro para pedir ao TSE que impeça, para pedir o Haddad vai ao TSE pedir que o TSE impeça o Bolsonaro de colocar em dúvida a urna eletrônica. Isso que tem ou não tem a fraude, a gente não sabe, não tem provas, enfim, mas há um burburinho. Então, parece mais uma vez, ele está querendo encobrir alguma coisa do sistema, então quem tem a desconfiança falou, não, estão no esquema e tal. E aí, mais do que isso,
ele, com esse pequeno gesto de ir lá e convalidar, sabendo que ele já ia perder, ele falou, não, a minha derrota foi lisa, não tem nem fraude sequer na urna eletrônica, porque ele fez essa provocação ao TSE, tentando condenar o Bolsonaro por isso. E aí continua de novo esse pessoal chamando, né, ato de desagravo ao STF. Então, você vê, essas instituições, do que resta delas, é que ainda estão totalmente desmoralizadas, e aí o Bolsonaro ainda consegue fazer com que a gente segure a alça do caixão para cair junto. Realmente é uma coisa terrível. Exatamente. Quando o próprio Bolsonaro tem como estratégia dele bombardear essas instituições, aí a gente sai na defesa do sistema que está podre. Você acha que a população, vendo o Haddad fazendo isso e vendo o Bolsonaro detonando essas instituições, vai ficar do lado de quem? Então, olha como nós estamos órfãos, né? Então, acho que nesse sentido, desde o junho de 2013, quando toda essa radicalização podia ser construída e veio ao contrário, né? E a gente vê o Haddad, ao final das eleições, dizer ninguém solta a mão, que é o amor contra o ódio, dá vergonha para a gente ser de esquerda, Rômulo. Nós não podemos ficar na teoria dos afetos. Isso aqui é choque de classes, é guerra de classes. Ou a gente se posiciona e destrói esse sistema. E aquilo que você disse, né? O Haddad nem mais professor da USP oficialmente né? Ou ainda mas está vinculado a uma outra instituição que, inclusive, pensa a questão do capitalismo da forma mais forte e da forma menos popular possível. Não, e tão vinculado ele está, professora, que ele fez circular durante a eleição que ele ia nomear o seu chefe do INSPER, que é o Marcos de Lisboa, coautor da Ponte para o Futuro, como seu ministro da Fazenda. Então é uma vinculação política, até mais que profissional. E eu acho que é por aí que a gente tem que fazer essa denúncia, pegar cada exemplo de cada questão dessa, dar trabalho, mas dar satisfação também. Em que sentido satisfação? Satisfação de denunciar esse embuste, entendeu? Então, é esse embuste que nos leva a fazer um confronto importante, né? E denunciar a questão da fome, né? Eu queria resgatar isso. Professora, só antes de falar da fome, que é relevantíssimo, eu queria só, complementando nessa questão, esse gabinete do Haddad, se bobear, era tão ruim no senso prático quanto o do Bolsonaro, porque ia ter o Marcos de Lisboa na economia em substituição ao Paulo Guedes, mas no lugar do Sérgio Moro ia ter o Joaquim Barbosa, e depois que ele foi esnobado pelo Joaquim Barbosa, ele procurou o Rodrigo Janot. Você que é petista, filiado ao PT, você pode explicar como uma pessoa que está pleiteando ser o presidente do PT contra a vontade do Lula ia colocar no seu Ministério da Justiça, caso tivesse ganho, Joaquim Barbosa, ou em seu lugar, Rodrigo Janot? Um prendeu o Zé Dirceu, o outro é responsável pela prisão do Lula. Mas como pode? Isso realmente é um projeto de varrer todo esse legado para não ter sombra, não contrastar. Inclusive é interessante, professor, a gente tinha... daqui a pouco a gente tem que concluir o programa, mas é porque está muito boa a conversa. Mas deixa eu falar o seguinte, só porque você vai me lembrando coisas interessantes, a conversa está muito boa, eu vou lembrando que nós publicamos aqui tempos atrás que nós sabemos que houve um acordo para o José Dirceu ser solto durante a campanha, porque havia muita resistência para o plano B descer igual abaixo do PT. Modéstia à parte, em alguma medida, fruto do nosso trabalho aqui, que denunciamos essa manobra desde fevereiro de 2018, com o Lula preso, a gente está falando o que ia acontecer. E aí estava essa resistência, esses artigos disseminaram e tal. E aí o pessoal falou, bom, não tem o Lula, ele está preso, lógico, a gente precisa de alguém para ajudar. E aí isso, né, teve um acordo lá, o Gilmar Mendes foi, deu um habeas corpus, soltaram o Zé Dirceu. Ele veio, cumpriu o combinado com o acordo, com o golpe, né, em alguma medida ele negociou com o golpe, ajudou a fazer descer goela abaixo, e aí passou a serventia, voltou para a cadeia. E aí eu falo, né, inclusive eu posso dizer que em alguma medida o Zé Dirceu se aproximou da gente naquele momento por mais de um interlocutor, pessoas no meu contato pessoal, pessoas que eu respeito da política, pessoas com mandato, para falar com a gente o seguinte, não, para de bater no Haddad, não bate no Haddad, se vocês não baterem mais no Haddad, eu viro fonte exclusiva de vocês, vou falar tudo dos bastidores e tal. A gente não hesitou nem 5 segundos, falou, não, imagina, de forma nenhuma. A gente não falou isso na época, né, mas aí agora que ele foi traído pro golpe, a gente falou, ele acreditou numa promessa, aquela fábula do sapo e do escorpião, o golpe é golpe, o golpe vai trair. Logicamente, uma vez que ele perdeu a utilidade, que esse pessoal já está quase consolidando o domínio do PT, eles não precisam da sombra do Lula e não precisam da sombra do Zé Dirceu como contrapoder, contraponto. Então era lógico que depois que ele perdesse a utilidade para eles iam mandar ele de volta para a cadeia. Mas esse pessoal, aí eu queria ouvir você, professor, que estava falando aí dos anos 80, esse pessoal, até o próprio Lula, em alguma medida, acreditou no Zé Cardoso por isso, da história do vai ficar preso só 4 dias, e o Zé Dirceu acreditou nessa proposta de acordo,
Porque foi traída? Porque eles são do tempo em que a conciliação funcionava, dos anos 80, em que se temia essa radicalização a qual você faz referência, e eles faziam essa mediação, e fazendo essa mediação funcionava. Mas a gente não está no momento, e aí, professor, eu tenho que dizer, eu estou muito à direita de você, porque eu sou social-democrata, eu sou institucionalista, eu sou gradualista, eu sou quase um fabiano, assim, mas eu vejo, eu mesmo que sou social-democrata, eu vejo que só tem conciliação quando o outro lado quer conciliar. Então, se você quer conciliar, no mínimo, primeiro você tem que radicalizar. Conciliação agora é capitulação, não tem como. Então, esse pessoal que cresceu, se fez politicamente Zé Dirceu e Lula fazendo esses grandes pactos de conciliação, eles não entendem, não conseguem rodar outro software, que o momento histórico é outro. Tem essa questão até geracional, a vida inteira eles fizeram isso, eles não conseguem processar que agora não funciona mais, e aí confiam nisso. Então você vê essa coisa trágica de os dois confiar em alguma medida no PT jurídico, porque essa soltura do Dirceu também foi intermediada pelo PT jurídico, e logicamente que eles são escorpião e vão ferroar a cabeça, né, professora? Mas, claro, não, claro, será que eles acreditaram, Rômulo, ou tiraram mesmo, postularam vantagens diante dessa situação? Eu acho que você está corretíssimo quando você diz o seguinte, por isso que eu estava falando do junho de 2013, conciliação só dá certo quando o outro lado radicaliza. No momento em que o junho de 2013 radicaliza, no primeiro momento é a esquerda que está na rua, era nessa hora que a Dilma tinha que ter radicalizado e podido fazer ali um salto. Claro que ela nunca quis esse salto, claro que toda essa lógica, a gente costuma dizer, né, Rômulo, não existe inocência em política, por isso que acreditar no PT jurídico, em toda essa balela que a esquerda coloca em termos de acreditar numa postura que seja só jurídica, a gente não pode esquecer que o direito todo é montado em cima da dominação burguesa. É aí que a gente fica insistindo, sabe, Rômulo, na luta de classes, na Revolução Brasileira, em tudo aquilo que significa ir até o fundo dessa questão. Radicalismo no sentido de ir à raiz. Não só a burguesa, professor, desculpe interromper, não só a burguesa, como a gente tem que encaixar aí também o imperialismo. A gente sabe que essas pessoas no Brasil tem dossiês contra si e tem inteligência americana da NSA que monitora todo mundo. Então, mesmo os que não são, mesmo os que são progressistas no judiciário, ou até nas Forças Armadas, todo mundo se pergunta, mas por que as Forças Armadas que estavam ali fechadas com o projeto do Lula de soberania, viraram? Essa galera toda estava controlando licitação, conversando com empreiteira e tal, e tem o dossiê dessa galera toda. Há alguns meses atrás, mas acho que tudo isso é aquilo que a gente chama de um desenvolvimento desigual e combinado dessa dominação como um todo, que a esquerda, por não ter projeto, por não ter diagnóstico, por não ter esse compromisso de fato com a luta de classes e com aquilo que significa os trabalhadores brasileiros, não quer falar de luta de classes para não parecer que é uma coisa assim fora do comum, né? Que às vezes as pessoas, mas luta de classes é o quê, né? É trabalhador na rua, é trabalhador passando fome, né? É trabalhador nessa linha mesmo de... Então, toda essa radicalização que o PT deixou de fazer durante os governos, e tudo isso que significou essa ala do desprezo sindical e a ala do desprezo teórico vencer dentro do petismo, nos deixa agora dentro do mesmo vazio, não faz o discurso contra o sistema, não adianta mais buscar a conciliação, porque a conciliação só tem sentido diante dessa radicalização, e o que acontece? Nosso povo continua passando fome, nosso povo continua, não vai ter solução com o ultraliberalismo do Guedes e do Bolsonaro, ou seja, estamos com militares no poder que não vão aplicar o nacionalismo da forma como a gente conheceu na sua história. E eu estava lembrando naquele momento, né, do Félix de Ataíde, aí, o pai do João, nosso colunista aqui do Duplo Expresso, que ali no violão de rua, né, no Arenga, que é um dos seus poemas ali, no caderno do Violão de Rua número 3, ele diz: como posso pensar em democracia com a barriga vazia? Interrogação. E vai sequenciando ali um conjunto de coisas nessa poesia. Uma das grandes questões que se põe, né, é a esquerda não prestar atenção na barriga vazia, então fica em torno dessas articulações jurídicas, da Lava Jato, defendendo toda essa balela na teoria dos afetos, o amor contra o ódio, ninguém larga a mão, sendo que todo mundo foi largando a mão já, faz só 5 meses e todo mundo largou a mão. Então, eu acho que o que a gente precisa pegar desse aspecto, né, é que nós estamos numa guerra difícil de vencer, nós não vamos ser charmosos e bonitinhos, né, ficando do lado de quem acredita nessas balelas jurídicas. Nós vamos ter que fazer uma crítica muito funda ao Haddad, ao próprio Boulos, ao Ciro, a tudo que está aí, sabe, dizer um pouco aquilo, vamos acabar com tudo isso que está aí e fazer uma superação que passe justamente por um resgate histórico que tensione com uma nova teoria revolucionária, aquilo que corresponda a essa fome do povo. Os cadernos do povo brasileiro tematizaram a fome o tempo
todo, né? Lembrando de tudo aquilo que seria possível para a ultrapassagem dessa condição miserável. Ela implica estratégia, ela implica táticas, ela implica compromissos políticos, ela implica desenvolvimento teórico e ela implica, acima de tudo, aquilo que seria lutar por aquilo que está no nosso espaço nacional, articulado com a América Latina, uma esquerda que possa propor, né, novas formas, não uma esquerda nova, como se postulou ali nos anos 80, do qual a Marilena Chaui foi essa defensora. Você disse aí daquela coragem da gente rebater uma pessoa que está tão forte na historiografia. A gente paga um preço alto, mas é um preço... Professora, eu ia perguntar isso para você, eu esqueci, que era o seguinte: eu tenho uma carreira acadêmica, eu fiz mestrado no Brasil, em Direito Internacional, e depois eu fiz um segundo mestrado em Direito Internacional fora, e doutorado aqui na Suíça, foi assim que eu vim parar aqui. E há uma diferença muito grande da cultura acadêmica no Brasil com relação ao exterior, principalmente de matriz anglo-saxão, mas em alguma medida também continental europeu, em que não é uma blasfêmia um acadêmico mais jovem aqui fora colocar em xeque uma obra antiga. E no Brasil isso é uma ofensa pessoal inaceitável. Eu conheço no campo do direito, um professor jovem que foi fazer carreira nos Estados Unidos e virou professor de uma universidade americana do campo do direito internacional privado. E aí ele publicou uma obra falando que aquilo que um catedrático da USP do direito internacional falou era uma baboseira. Essa pessoa é banida de eventos no Brasil, ela nunca mais foi, ela só vive agora em eventos fora, porque no Brasil é persona não grata, porque é aquela coisa, ou ele ou eu, não há espaço para crítica, e isso é muito presente. Eu vejo acadêmicos mais jovens, também, não sei também se tem uma questão geracional para além da cultura, geográfico-cultural, mas eu vejo que acadêmicos mais jovens se impacientam com isso também, que você tem essa autocensura que você não pode questionar monstros sagrados da academia brasileira, e por isso que eu queria admirar e registrar aqui publicamente a minha coragem por você fazer essa crítica contundente, porque eu imagino o preço que você está pagando, ou pelo menos se dispôs a pagar. Exatamente. A gente paga um preço mais acadêmico, né? Que aí é um preço gostoso de pagar, porque você está dentro da academia, está falando contra aquilo que você sabe que é uma historiografia dominante que precisa ser rebatida. Esse preço, quando eu digo que é gostoso de pagar, não significa que não tenha consequências prático-materiais para a sua vida muito importantes, mas eu acho que aí a gente tem que lembrar desse exemplo do Zeb, que era o do intelectual comprometido com uma dada intervenção na realidade, que não tinha medo de se pôr para a realidade. Eu acho que ou a gente escolhe ficar no nosso apartamento tendo uma carreira no Lattes maravilhosa, com a boca cheia de formiga, para morrer daqui a alguns anos, ou a gente se põe, a gente se arrisca, a gente coloca, né, da forma mais responsável possível e fundamentada o que é essa crítica, que é uma crítica só teórica, ela é uma crítica que se compõe com a prática, e aí a gente vai indicando e vai mostrando como esses intelectuais uspianos dão nisso que está dando, né? Então, eu acho que essa coragem que todos temos que ter para enfrentar não é uma coragem estimulada pela CAPES e pelo CNPq, muito pelo contrário. Para você conseguir as bolsas é muito difícil. Se você olhar ao meu lado, eu não tenho nenhuma bolsa praticamente. Eu consegui uma coisinha ou outra, porque você apresenta... Professora, esse ponto que você coloca é muito importante. Segunda-feira a gente estava tendo aqui o Felipe Quintas comentando sobre essa questão da histeria verdista, que tá na Europa já virou agora esquerda, você ser verdista, contracionista, né, que a economia não tem que decrescer, não crescer mais, mas a gente falava que as pessoas que rebatem, né, e falam assim, não, essa coisa do aquecimento global e tal, você pega, não, mas isso é um mainstream científico, isso é uma verdade científica. Quem conhece, quem faz academia por dentro, sabe que você consegue construir um consenso científico. Eu não estou falando que não é o caso, mas você consegue construir com essa coisa de financiamento. Eu vejo muito pragmático na área que é o direito internacional econômico, não tem uma bolsa, um financiamento para você questionar a ordem vigente no sistema internacional. Não tem uma bolsa para qualquer... Então você dizer, não, mas todos os trabalhos dizem isso. Tá, mas quem paga esse trabalho? Como é o financiamento? Então quando você coloca a sua dificuldade editorial de questionar essa historiografia daí, essa questão, aí você fala, não, mas isso é o científico. Calma que o científico não é neutro. Você tem que ver como é financiado esse científico e qual é o viés ali que você acaba como resultado disso, né, professora? Que maravilha isso que você falou, que a ciência não é neutra. É a tese que a gente mais bate, né? Ciência e ideologia não são necessariamente contrapostos. Claro que ideologia, na maioria das vezes, é falsa consciência, mas essa diferenciação de que a ciência não é neutra, e inclusive para onde vão os financiamentos? Olha, Romulo, se a gente for esperar financiamento para isso que a gente está falando, a gente ficaria, né, aqui até não sei que ano e não faríamos nada. Então, a gente tem que fazer, apesar dos não financiamentos, a gente tem que entender que esses financiamentos são dados contra a gente e temos
que ir construindo essa revolução brasileira em todos os sentidos, especialmente nesse do caminho concreto. Acho que é uma discussão que a gente tem trazido aqui, que a gente pode falar, esse espaço do Duplo Expresso tem sido excepcional, né? E acho que vocês têm feito um trabalho que a gente pode construir juntos uma série de temas que estão postos de lado e que, ao colocá-los aqui, a gente atualiza, a gente indica essas insuficiências, a gente vê como é que vamos superar o Bolsonaro, mas sempre com coisa de curto, de médio e de longo prazo. Então, se a historiografia bota a gente no silêncio, e se não pode nos pôr no silêncio, vê que a gente está escrevendo e fazendo teoria, ela nos desqualifica, a gente tem que ter uma certa coragem, para além da coragem, e fazer esse silêncio ser superado e a desqualificação também. Se alguém te desqualifica, você se requalifica no sentido de afirmar de novo o que você disse, fundamentar ainda melhor e construir alternativas, claro, né? Porque você não vai ser financiado por essas forças aí da classe dominante. Não vai ser financiado e vai ser sabotado. Por exemplo, como eu falei, nenhum quadro do PT, desde que a gente falou, a gente até conversa com pessoas nos bastidores, mas nenhum pode aparecer aqui. Pode ser até que a gente volte a ter baixas no futuro com relação a isso. Mas assim, você vê que a gente tem pessoas aqui ideologicamente diversas. Lógico que o mínimo denominador comum aqui é a luta contra o imperialismo no Brasil atualmente. Mas você tem, até eu, como eu falei, sou um social-democrata, você tem pessoas revolucionárias como Nildo Urix, mas aqui o requisito é a pessoa ter coragem, não ficar passando pano para ninguém e falar as coisas. E aí, professora, para a gente concluir, hoje o programa vai ficar longão, porque chegou o Fernando Nogueira aí excepcionalmente para conversar com a gente. Eu convoquei ele para falar sobre essa questão da PGR, como eu prometi no início do programa, mas eu queria só fazer mais uma pergunta final, mas primeiro falar o seguinte, as portas estão abertas para você, porque você tem esse requisito da coragem, indiscutivelmente, todo mundo aí já viu, até de papel passado na sua tese de doutorado de aí criticar duramente monstros sagrados. Mas é o seguinte, olha, já começou um movimento aqui, ó. Primeiramente tem um superchat que falou, ó, professora Pauleira, excelente Duplo Expresso, formidável entrevista. Aí tem um comentário aqui que não foi superchat, que falou, ó, cadeira cativa para Lovato no Duplo Expresso. O pessoal da flauta mágica precisa ouvir certas verdades incômodas, inclusive sobre o sindicalismo do ABC. E aí, mais uma vez, parece que você tem lugar de fala para falar sobre isso, a gente pode conversar outro dia. Então, professora, se você quiser topar aqui, entrar na Expresso Nauta, tá mais do que convidada. Aí já tá, eu vou aceitar por aclamação a sugestão de quem está nos assistindo. Já topei, já estou nessa, estou adorando esse nosso debate, conversar com vocês é muito bom, eu acho que a gente conseguiu aqui trazer alguns temas candentes provocados por vocês e por tudo que significa essa historiografia. Fico honrada de receber esse convite, já estou dentro e ótimo, né? Eu acho que a gente pode fazer aqui de acordo com aquilo que vocês quiserem pautar, os assuntos que a gente pode trazer, tenho realmente essa discussão do sindicalismo. Essa é a segunda regra. Essa é a segunda regra, aqui não tem pauta. Em geral, se a pessoa tiver sem ideia, a gente sugere, mas em geral, quem comenta é que escolhe a pauta. Que bom, então essa questão do sindicalismo do ABC, eu acho que a gente teria que fazer assim, urgentemente, até pela sugestão que apareceu aí, e por aquilo que significou, para a gente poder diferenciar que nem sempre aquilo que aconteceu no ABC é a novidade, foi muito importante, mas já pontuarmos, pode ser nosso próximo debate aqui, e aí eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar, inclusive dessa formação desse PT jurídico, de toda essa questão de não se lutar contra o sistema. Eu acho até que é um dos temas que mais vai nos impulsionar a fazer essa crítica importantíssimo ao momento atual, para a gente ter alguma alternativa, né, Romulus? Todos nós aqui que estamos tentando conversar. Era essa que era a pergunta final, acabou que eu esqueci, peço para você concluir. É uma pergunta cuja resposta demandaria mais tempo, talvez a gente continue mais, mas só uma resposta, porque muitas pessoas nos atacam quando a gente critica de A a Z, quando tem que ser criticado, falam, não, mas qual é a alternativa que vocês dão? Ninguém presta para vocês. Como você responde isso, professora? Então, aí eu acho que não significa, a premissa já está errada, não é que ninguém presta para nós estamos aqui vendo a miséria cotidiana posta, todo mundo acostumado com ela, e a gente apenas resgata, apenas super aí importante, aquilo que já deu certo, aquilo que indicou outro caminho, e de fato, se tudo que está aí tem que ser renovado, né? E se tudo que está aí tem que ser criticado, nós temos que fazer como realmente os movimentos revolucionários sempre fazem. Tudo que é sólido tem que se desmanchar no ar. Então, aí vem a coragem, né, de enfrentar
poderosos inimigos à direita e à esquerda, mas sempre aquela dimensão de que a premissa está errada, não é que tudo que está aí, né, ninguém presta, não, só está se falando de quem não presta, então a gente tem que entrar no meio da historiografia, no meio dos comentários jornalísticos, no meio daquilo que significa a base daquilo que a esquerda põe em discussão ou não, então é só a gente poder localizar o debate de uma maneira correta, sem esse pressuposto, apenas se fala de quem não presta, né? Na expressão que você citou aí, mas a gente tem muita gente boa nesse país que a gente tem que resgatar, que a gente tem que falar, que está lá, né? Já morreu e a gente precisa resgatar, e os que estão vivos ainda hoje no silêncio dessa historiografia. A gente vai poder usar a bancada aí para colocar essas pautas e para conversar. Estou super contente com o convite. Viu? Maravilha, a gente continua na semana que vem, então, já combinado, já acertado aí, vamos acertar a data, o dia e o horário, mas já estamos combinados, então. Assumiu o compromisso publicamente, hein, professora? Publicamente. Agora não tem recuo e não recuaria jamais, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, professora. Bom dia para você. Eu que agradeço. Um grande beijo para vocês. Conversamos aqui com a professora Angélica Lovato, da Universidade do Estado de São Paulo, que é professora do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas, falando primeiramente sobre a atualidade dos cadernos do povo brasileiro, mas depois muito mais aí, né? A gente cobriu o panorama, inclusive coisas interessantíssimas sobre a dinâmica interna do PT com o PT jurídico, que vai ser muito relevante para a conversa